Boa noite a todos, boa noite amigas, boa noite amigos. Mais uma vez juntos, mais um encontro, mais uma live, mais um aprendizado. Nós vamos falar hoje de fé, confiança e perseverança. Mas antes de iniciar, sempre nós aguardamos a chegada dos amigos, das amigas. Já vai começar a aparecer para mim aqui, né, os nomes das pessoas, dos amigos, das irmãs, dos irmãos que estarão conosco aqui nessa noite. A Patrícia Bolina Lopes, minha amiga querida, minha companheira de trabalho, a Francine Marishima, a Vera Lúcia, que coisa linda você já por aqui. Lógico, a minha parceira querida Rita Santina Vieira. Cláudia Souza, aniversariante da semana. Márcio Valentim Granega, meu irmão lá do Museu Harmonia, Sueli Alves, nossa sobrinha lá do Guarujá, amiga do Guarujá, né? Elisete Vieira Soares, boa noite, minha querida. Senti só a foto da minha palestra de ontem lá em São Bernardo, mas a sua irmã, Anisa, estava conosco. Maria Vilma Cavalcante Ramos, está conosco Isabel Cardoso também. Rosa Bentra, aniversariante também. Parabéns, vamos parabenizar no final. Inês Câmara Dias, né? Já está a irmã também da Inês, a Maria Câmara, estará conosco aqui, a Dirce Porto, minha amiga querida, espero que você esteja bem melhor, minha amiga. E a Alice Souza já chegou aqui, irmã da Elisete Soares. A Alice, uma amiga querida que me apresentou na Casa Espírita que eu fiz palestra ontem, lá em São Bernardo, né? Uma amiga querida esteve lá prestigiando, Edgar Almeida, nosso primo lá de Aracaju, Isilda Ferreira também está aqui conosco, Carmen Pontes, a Carminha, Ana Maria Rodrigues, vamos falar do seu papai mais tarde também nas vibrações. Sandra Romanucci está aqui conosco, quando for iniciar eu vou falar, viu Sandra, sobre as vibrações. Edith Merigodofredo também está aqui já conosco. Ione Herculano, aniversário da sua filha, vamos falar aqui, viu? Aniversário da Maria Rodrigues, já falei, né? Então, o Ronaldo Oliveira, nosso irmão querido, que já confirmou presença no nosso almoço, dia 27/11, estará conosco lá, né? A família, já vão em 4 pessoas, já pediu hoje para reservar. Vai ser muito bom, Ronaldo, sempre mais um ano conosco, né? Prazer imenso. Tina Raquel de Moraes, também. Deise Stoffer, que é a filha da Dirce Porto, também está conosco. Seja bem-vinda, menina linda. Né? Já temos aqui, né, graças a Deus, bastante pessoas, bastante amigos já aqui conosco, né? A Elvira Prati também chegou aqui, seja bem-vinda. Normalmente sempre está a prima, né, a Deolinda. A Deolinda está fazendo um curso, talvez ela não esteja hoje conosco, mas sempre estão as duas aqui conosco, né? Nos prestigiando. Ivone Sanches, seja bem-vinda, Ivone. Prazer ter você aqui conosco, prazer ter todos aqui conosco mais uma vez. Como eu disse, vamos falar de fé, confiança e perseverança. Quais as ligações que tem essas duas, aliás, essas três, né? Coisas tão importantes em nossa vida. Então nós vamos iniciar a nossa live e conforme for chegando mais amigos, mais amigas, nós vamos aqui, né, na medida do possível, é claro, cumprimentando a todos que forem chegando por aqui. Né? Chegou também a Eunice Fracasso e o Hélio, meu xará, né? Seja bem-vinda, a Eunice, minha expositora, tanto de Almas do Irmão X, como no IEF, na aula de Filosofia Espírita, minha amiga querida, minha irmã. Vamos vibrar pela Naná também mais tarde, tá bom? Então, nós vamos já fazer aqui a nossa vibração. Jane Ferraz de Matos, lá de Minas Gerais, também chegou aqui. Luciana Brito, a filha, a Lu, seja bem-vinda, Lu. Boa noite, chegou hoje cedo, né? Às vezes você não consegue, né, Lu? Então, nós vamos... Hoje, a música que eu vou colocar aqui é do Alan Virtus. O Alan Virtus, ele é um palestrante maravilhoso, ele canta música lírica e sempre vê o nosso Centro Espírita Irmão X, e ele está... eu roubei a musiquinha dele hoje para a nossa vibração. Rosicléria Alessia, Solange também chegou aqui,
Reginaldo Alves, que é o marido da nossa sobrinha Suene Alves, lá do Guarujá, também está aqui conosco já. Cida de Mendes Veríssima, minha prima querida, também está aqui. Beijo na família, Cida. Então nós vamos ouvir, né, Prece de São Francisco, Oração São Francisco, cantada pelo nosso Alan Virtus na nossa abertura. Vamos fechar nossos olhos, para que possamos agradecer a Deus e a Jesus. Proteção. Proteção a nós, a nossa família, proteção a todos os necessitados, proteção à nossa pátria, proteção, proteção, proteção. Quero pedir nessa abertura proteção e vibrações positivas para o nosso irmão José Carlos Romanucci, esposo da Sandra Romanucci, nossa amiga aqui presente na live, que está nesse momento sendo submetido a uma cirurgia de próstata no Hospital Santa Catarina, aqui em São Paulo. Então eu peço a todos que no decorrer dessa live vamos vibrar pelo José Carlos, meu irmão querido, trabalhador voluntário, meu companheiro, tanto ele como a Sandra, do Santo Espírito Irmão X, que a cirurgia seja bem sucedida, que os espíritos de luz estejam presentes, que a corrente do Dr. Bezerra de Menezes esteja presente, auxiliando, incluindo os médicos dentro da Terra, para que tudo corra da melhor forma. E eu peço autorização a Deus, a Jesus, aos mentores, amigos, autorização para iniciarmos esse encontro, que nós possamos tirar sempre o melhor proveito do aprendizado que nos será apresentado hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Fé, confiança e perseverança. A fé, que é uma palavra tão pequena, composta apenas de 2 letras, mas tão grande o seu significado, né? Mas é que é tão importante em nossa vida, né? Porque ela é extremamente necessária. Chegando bastante pessoas aqui, Solange Pires, a Kétia Oliveira Pereira, a Euridice Ferreira Porto, irmã da Dirce Porto, também está aqui conosco, a Helene Yuxudo também está aqui conosco. Bastante pessoas que chegaram, infelizmente eu não consegui. A Solange Munhoz, que eu falei, né? Rosicléria Alessio também já está aqui conosco. Dosineide Souza, seja bem-vinda, Jô. O Alexandre Pereira, meu irmão, vamos vibrar por você também mais tarde. Então vamos continuar, né? Que eu estava fazendo a abertura, chegaram algumas pessoas, né? Então, a fé é extremamente necessária e sempre praticada nos momentos, às vezes quando está tudo maravilhoso, não é tão necessário, né? Nas alegrias, com os armários cheios, com as leis sendo respeitadas, familiares com saúde. É fácil nós termos fé nesse momento. Do Jarete Bruna, seja bem-vinda, Bruna, a mãe dos gêmeos, e da Rafa também, seja bem-vinda. Talvez essa semana a gente consiga te visitar, tá, Bruna? Então, nesses momentos não é difícil termos fé. Difícil é manter a nossa fé, né? Nos momentos que tudo está difícil. Praticar a fé em momentos difíceis, nos mantendo firmes, com a certeza que Deus está no comando de tudo, né? Se essa fé não for realmente raciocinada e verdadeira, nós sucumbimos. É nos momentos de decepção que nossa fé é realmente testada. Tristeza, doença, desrespeito a qualquer coisa, seja a liberdade, seja também a imoralidade, né? A falta de moral. Iona Herculano, seja bem-vinda, né? Aí é que se torna difícil. Em Mateus, capítulo 24, versículos 9 a 12, tem a seguinte citação: então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações, por causa de meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. No momento em que, principalmente, a vida corre risco, como no caso de Pedro, nós lembramos de Pedro, né? O Pedro negou Jesus 3 vezes. Apesar de ter fé em Jesus, apesar de acreditar, né? Ele o negou 3 vezes, né? E essa parte é muito importante. Quando fala em nos trairmos uns aos outros, como seria essa traição, né? Cada qual tira a sua própria conclusão. Vamos pensar um pouco sobre isso, né?
Haver decepções e conflitos de ideias pode existir, e hoje não ocorre apenas por motivos religiosos, não. Mas a religião, né, é algo muito presente nisso, né? Pode muitas vezes ser envolvido através, né, na atualidade, e tem ocorrido com muita frequência isso. Mas permitir que descambe para o ódio, isso deve ser evitado. Naturalidade, tem acontecido muito e com muita frequência isso, né? Não devemos descambar para o ódio. E o se calar muitas vezes é a melhor opção. E se calar é muito difícil em algumas situações. Ed Carlos Silva, seja bem-vindo, meu irmão. Então, é muito difícil nos calarmos. E a perseguição por motivos de fé existem desde sempre. Sempre existiram, né? Mesmo porque tem outra citação em Mateus que fala igualmente, onde surgiram muitos falsos cristos e falsos profetas. Enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Em Mateus, capítulo 24, versículo 11. Perseverar, em alguns momentos, é muito difícil. Se não manter em pressa, principalmente compreendendo que nada é por acaso, é muito difícil. Compreender que a humanidade é reencarnada nesse planeta, por ser um planeta de expiação e provas, ainda é necessário conviver com a escuridão para se valorizar a luz. É necessário sofrer para que se analise melhor as atitudes e as escolhas equivocadas. Atitudes e opções equivocadas do ponto de vista de um lado e do outro lado. Porque aquela parcela que para os outros está equivocada, aquela parcela que é julgada como equivocada tem a mesma opinião em relação à outra parte. Quem estão equivocados são vocês, eu estou pensando certo. Então é muito difícil isso, né? Conviver nessa situação. Em relação à fé é a mesma coisa. Pensa que o errado é o outro, que quem está pensando, traduzindo muitas vezes o evangelho é o outro. Boa noite, Vera Lúcia, seja bem-vinda. A melhor solução é o quê? Observar de que lado defende as leis de Deus. O que as leis de Deus dizem para nós? Os 10 mandamentos são uma boa opção para sabermos que caminho está certo. Isso é o mais importante. Infelizmente, muitos permitem que a fé se esfrie por direcionar sua fé aos homens e não a Deus. Em relação às religiões, principalmente, nós devemos compreender e entender que as doutrinas religiosas são dirigidas por seres humanos, que são falhos, os que as dirigem, que não são santos, né? E nos diz que devemos perseverar. O que é o significado de perseverar? O que diz para nós, né, o dicionário? Qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades, manter-se fiel às suas ideias e propósitos. Isso é ser perseverante. Quando ouvimos isso até o fim, nos dá a impressão que a mensagem é relacionada apenas ao momento que vamos morrer, que vamos desencarnar, no momento, né, da morte física, ao final de uma encarnação. Mesmo que não existe fim, nós já sabemos disso, a doutrina nos esclarece sobre isso. O espírito não se transforma através da morte física. Segue com os mesmos pensamentos e ideologias que possuía quando encarnado. Não existe milagre, não se vira santo nem demônio, somos apenas as mesmas pessoas, os mesmos espíritos. Estando aqui, ou na erraticidade que é aquele período que compreende entre um desencarne e um novo reencarne. Isso é erraticidade, né? Por isso a fé aliada à perseverança deve ser praticada em todos os momentos da nossa vida. Nossa perseverança se inicia desde o momento que abrimos os olhos a cada manhã. Porque cada novo dia é uma aventura a ser vivida. E como nós sabemos disso? Existem alguns dias que se acorda e não se tem sequer vontade, muitas vezes, de se levantar. Principalmente quando se tem muitos problemas para solucionar. E é quando a fé é somada à perseverança. Elas devem sempre estar juntas. Quando estamos passando por momentos difíceis, e não necessariamente financeiros, quando nós falamos por momentos difíceis, nós queremos falar, né, em
Só um minuto. Nenil Kisude está pedindo vibração aqui, amor. Você anotou a Antônia Posada. Vibração. Dando boa noite em nome da Antônia Posada. Ah, beleza, tá bom. Beleza. Desculpa, que a letra aqui é pequena. Então, boa noite, Antônia Posada. Quando estamos passando uma questão difícil, não necessariamente financeiros, como eu disse, né? A vontade de nos isolar, muitas vezes, é a primeira ideia que nos vem à mente. Mas nisso consiste a nossa prova. Por estamos reencarnados nesse planeta tão difícil, onde sabemos que a inteligência e a moralidade dificilmente andarão lado a lado. A doutrina espírita nos apresenta com muita sabedoria, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é aquela em que não se analisa com entendimento. E não estou elencando aqui apenas a fé em Deus. Existe a fé direcionada aos seres humanos também. E, na verdade, algumas vezes, é o fanatismo, onde não se raciocina com frieza. E algumas vezes, mesmo descobrindo que aquela ideia não mais possui sustentação, o orgulho em não admitir faz com que se persista com aquela opinião. E a fé cega relacionada à religião é a mesma coisa. Mas o que devemos entender é que cada ser humano está em seu momento. Cada qual, de acordo com sua evolução e poder de compreensão, né, está em um nível. E esse poder de raciocínio e decisão não está necessariamente relacionado a conhecimento e inteligência. Nós podemos observar isso. Boa noite, Sônia Ferreira. Seja bem-vinda, minha querida. Então, não está relacionado à inteligência e conhecimento. A inteligência e a moralidade nem sempre caminham juntas. A inteligência nem sempre é direcionada para boas decisões. Um exemplo são roubos e ataques que ocorrem, onde se observa que os envolvidos são pessoas com muita inteligência. Aquele assalto ao Banco Central, por exemplo, né, que houve há anos aqui no Brasil, que eu não me lembro nem que ano foi, é uma prova disso, onde a engenharia foi aplicada na construção de um túnel. A inteligência pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal, não é verdade? Então, quem possui o poder da oratória, que é o dom do convencimento através das palavras, pode utilizá-la para o bem ou para o mal. O Hitler e outros que provocaram guerras eram ótimos oradores. Divaldo Franco e outros ídolos da nossa doutrina também são ótimos oradores. Mas para que cada um usa e por que cada um usa o seu dom? Henrique Castilho, seja bem-vindo, nosso Chico Xavier também. Papa, padres, bispos, todos envolvidos, não importa a doutrina, pastores, todos têm o dom da palavra. Mas para que nós usamos as nossas palavras? É isso que está. Pode-se usar as palavras para promover a paz ou para provocar a guerra. É muito importante o bom uso das palavras. E nem sempre nós fazemos isso. Nem sempre nós usamos bem as palavras, né? Também nós temos o Gandhi, temos o Nelson Mandela, também temos vários que sempre utilizaram as palavras com saber, com sabedoria. O diferencial é para que, como se utiliza os nossos dons, esses dons. Tudo isso está relacionado à fé. E claro, a fé cega, onde não se raciocina com clareza. E em nome da fé, muitos foram mortos, desde os primeiros tempos. Em Êxodo 22, né, é uma forma de se falar de como as pessoas utilizam a fé. Se um ladrão que for pego arrombando for ferido, olha só o que diz Êxodo, e morrer, que o feriu não será culpado de homicídio. O ladrão terá que restituir o que roubou, mas se não tiver nada, será vendido para pagar o roubo. Naquele tempo existia a escravidão, e aquele que roubava e não podia pagar pelo prejuízo causado, podia ser vendido como escravo, não apenas ele, mas toda a sua família. A punição sempre parece justa. A fé nas leis existe, mas sabemos que a lei dos homens é parcial. A fé está relacionada também ao perdão. Nesse caso, não existe o perdão, não existe, né, o reconhecimento que aquele ser humano pode se recuperar. Né? Genilda Honorato também está conosco, seja bem-vinda. Né? Sempre parece justa a punição. Né? Mas as leis dos homens são parciais. Outro dia citei a live dos dois credores, onde um credor, né, devia muito dinheiro, foi perdoado.
É do credor impassivo que se chama, né? E ele, ao mesmo tempo, não perdoou alguém que lhe devia 10 vezes menos. Então, às vezes nós temos fé que a pessoa... a fé nos homens, nesse caso, né? Nós temos aquela fé que a pessoa vai fazer o mesmo por nós que nós fizemos por eles, ou fazer o outro pelo próximo. Nem sempre isso acontece. Nesse caso, a fé é ligada ao perdão. Naturalmente que a parábola não está falando de um ser carnal, mas de Deus, que nos perdoa, e em contrapartida espera que nós perdoemos também. A fé na reencarnação é muito necessária para que compreendamos que fatos que ocorrem em nossa vida sempre são reflexo de nossos atos. A fé e a confiança sempre deveriam caminhar juntas, mas nem sempre a fé, né, no planeta em que vivemos pode ser sem reservas, porque, como foi dito ontem, existem muitos cristos e falsos profetas, que, se utilizando do evangelho e da fé cega, podem enganar e explorar. Não estou criticando uma religião, não, mesmo porque existem médios também que se aproveitam. Não estou dizendo médios espíritas, mas médios, nós sabemos de casos disso, que usam dos seus dons para explorar. E a nossa fé deve ser sempre com certas reservas em relação aos seres humanos, porque nem sempre se utiliza as palavras do evangelho em benefício. Muitos acabam a utilizando, né, para fins escusos. Mas é importante esclarecer, como eu disse, que nem todos os médiuns são espíritas. Né? Certo? Estou dizendo que os espíritos são perfeitos, não, mas nem todos os médiuns são espíritos, que às vezes há uma certa confusão em relação a isso. Jesus foi claro naquela passagem, né, nos mercadores do templo, onde ele ficou muito bravo. É um dos momentos em que Jesus, vamos dizer, foi de certa forma agressivo, porque a fé não é para ser explorada. As casas de oração devem ser um lugar de refazimento das pessoas necessitadas. Por isso, nas instituições espíritas, nós somos voluntários. Uma passagem muito engraçada, que certa vez eu falei para uma pessoa que eu fazia palestra, que eu ia até os locais fazer, falou, mas te dão alguma coisa, pago a sua gasolina, alguma coisa? Eu disse, não, eu faço isso por amor, porque eu gosto, porque é importante. E ele disse assim, você é muito bobo, eu não faria isso jamais. Bom dia, João Alvarenga, seja bem-vinda. Abraço no maridão. Que prazer em ter você aqui conosco, seja bem-vinda. Então, nós somos voluntários. Naturalmente que existem assalariados nas instituições, que são aqueles que trabalham em bibliotecas, cozinheiras, professores, porque no Irmão X, por exemplo, tem a escola, e os professores têm que ganhar, porque eles não podem ser voluntários, que eles vivem disso mesmo, porque a POSP não permite, mesmo que permitisse, não poderia. Tem cozinheiras que trabalham todo dia, elas não podem ser voluntários todos os dias, que elas têm que se manter, mas nós, da parte espiritual, nós somos todos voluntários. Estamos ali porque a fé na nossa doutrina, a crença de que nós estamos fazendo o que nós podemos fazer. As instituições não se mantêm sozinhas, necessitam de doações, mas essas doações não devem ser obrigatórias. Não pode se utilizar da fé das pessoas para que elas sejam atendidas. Certa vez chegou algumas pessoas do Irmão X, eu fico me lembrando das coisas, e eles chegaram e falaram, nós vamos assistir a palestra, tomar um passe, e para minha surpresa eles perguntaram assim, quanto é? Eu falei, quanto é como? Vocês não cobram? Eu falei, claro que não. Aqui é uma casa de caridade. Se amanhã depois vocês quiserem auxiliar a casa, vão ir na secretaria, pode auxiliar, mas não necessariamente vocês vão pagar pelo que vocês vão ser auxiliados. A fé não pode ser vendida. A caridade não pode ser negociada. Nossa fé não deve ser direcionada aos seres humanos, mas sempre a Deus. Os seres humanos são falhos, sem exceção, em maior ou menor grau, todos nós somos falhos. Em Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39, está assim, não lanceis fora, pois, a vossa confiança, que tem uma grande recompensa, porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcançareis a promessa. Fazer a vontade de Deus é muito difícil. Confiar em Deus é fácil de dizer. Nós confiamos mesmo.
Fazer a vontade de Deus não é fácil. Seguir suas leis à risca é um grande desafio. E eu posso dizer com certeza que nós não conseguimos ainda. Maria de Jesus Machado, amiga querida, seja bem-vinda. Seguir à risca as leis de Deus é um grande desafio. E a nossa condição evolutiva é impossível ainda, posso dizer com certeza. E qual é a promessa? O que Deus nos promete? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz neste mundo. Vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. O que é a promessa? Se nós sobrevivemos às dificuldades, se nós tivermos aflições e nós sobrevivemos a elas com fé, e com ânimo, como diz aqui em João, capítulo 16, versículos 33, essa é a promessa. Sobrevivemos às dificuldades. Olha o que o nosso irmão Zacarias Romanucci está passando nesse momento. Nossa irmã Sandra Romanucci, filho, netos. Olha um momento difícil, uma cirurgia, né? Nós estamos vibrando por ele. Né? Qual a promessa que Deus nos dá? Confie em mim. Confie que tudo vai dar certo. Confiem. Perseverem na fé. Tenham confiança, que é a nossa live de hoje. Fé, confiança e perseverança. A doutrina espírita, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos apresenta as causas atuais e as anteriores das aflições. Jesus não prometeu que não teríamos aflições, mesmo porque Deus não as cria para nós. As aflições somos nós que as criamos através de nossas atitudes. Atitudes que nós, ao longo da nossa vida, nós vamos fazendo, e das nossas vidas, das nossas encarnações. Boa noite, do Carmo Lândia, seja bem-vinda. Maria Irene Costa também está aqui conosco, minha companheira do Irmão X. Né? Jesus não prometeu que nós não teremos aflições, na verdade. Né? Sem fé em Deus e confiança em Jesus, no que Ele nos disse, as aflições que surgem no nosso caminho não serão encaradas, não sendo encaradas com resignação e entendimento. Nós temos que entender isso. Não vamos duvidar da nossa fé. Não vamos duvidar de Deus e de Jesus. É necessário sabedoria para conviver com as dificuldades. E a sabedoria não surge por acaso. A sabedoria é conquistada. Não se compra sabedoria com moeda corrente. Também não se pode roubar a sabedoria. E a conquista da sabedoria é lenta, é gradual, é difícil. A sabedoria em seu mais alto grau significa atingir a angelitude. O nível de Jesus, por exemplo. Isso é o mais alto grau de sabedoria. Isso é muito difícil ainda, mas nós conseguiremos, que Jesus disse que nós conseguiríamos fazer o que Ele faz, o que Ele fez e muito mais. Para atingi-las, são necessárias muitas encarnações. Porque para que se a conquiste, né, é necessário reencarnar em todas as condições possíveis. E não apenas reencarnar nas condições difíceis, mas vencer os empecilhos, sobreviver a elas. Os empecilhos que todas elas nos oferecem. Reencarnar no gênero masculino e feminino, na riqueza e na pobreza, na pele negra, amarela, branca, saudável em uma encarnação, enfermo em outra. Ora somos pais, ora somos filhos, ora somos avós, ora não somos nenhuma das duas coisas, porque muitas vezes nós não temos o dom da maternidade e paternidade, muitas vezes por não termos cumprido muito bem com as nossas missões anteriores. Agora eu vou falar de confiança. A confiança, quando ela é quebrada, é muito difícil ser restabelecida. E a confiança em Deus, muitas vezes nós sentimos que ela ficou mais fraca, muitas vezes pelas dificuldades que nós passamos. E em relação aos seres humanos, confiar é, de certa forma, nos entregar ao outro. Dividir nossos segredos, nossos sonhos, anos de nossas vidas. Não é assim que acontece? Como se diz naquele ditado popular, a quebra da confiança é como um cristal quebrado, mesmo que colado jamais deixará de mostrar as rachaduras e os remendos que se fazem. A emenda foi pior que o soneto. Não tem essa frase? Tem, né? Essa frase é de Bocage. É um poeta português que recebeu um soneto de um rapaz, essa é a explicação, né? Recebeu um soneto de um rapaz pedindo que ele corrigisse se houvesse algumas falhas. Mas as falhas eram tantas que ele decidiu
ao invés de corrigir o texto, ele o devolveu como havia recebido, e o rapaz não gostou e perguntou a razão. Quando ele respondeu com essa frase que o tornou célebre: a emenda seria pior que o soneto. Então, muitas vezes, mas nós arremendemos, tentamos colar depois de uma confiança quebrada, fica difícil. Só devemos confiar em Deus. Deus, Jesus, Espíritos de luz. Porque os seres humanos nós podemos confiar, sim, em alguns casos, muito com reserva. Muitas vezes com reserva. Principalmente se já é recorrente, né? Então, a emenda fica pior que o soneto, quer dizer, significa tentar melhorar o que foi dito ou praticado. Melhor que remendar e corrigir, o mais correto é o que? Evitar quebrar. Evitar quebrar o cristal, né? Evitar quebrar a confiança. Seres humanos são falhos e nem sempre a confiança que depositamos nesses seres humanos nos traz alegrias. Devemos confiar cegamente apenas em Deus e em Jesus. E temos cuidado. Confiamos com reservas com aqueles que dizem representantes de Deus e Jesus aqui na terra. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Quando confiamos em Deus, nada mais nos abala. O Divino Espírito nos esclarece que nada ocorre em nossa vida por acaso. Para tudo existe uma razão. E manter essa confiança em Deus, quando ocorre fácil de difícil aceitação e assimilação, só nossa fé e confiança em seus desígnios nos dará força no enfrentamento dessas dificuldades. Existe uma frase muito forte que diz: infeliz do homem que confia no homem. Essa frase não quer dizer que não devemos confiar em ninguém. Isso é praticamente impossível, mesmo porque, mesmo que se viva em uma ilha deserta, nós teremos que confiar em alguém, neste caso, em nós mesmos, para sobrevivermos. Se não acreditarmos que possuímos capacidades de vencer aquela situação, morreremos. Boa noite, Marlene Pérez, menina dos olhos azuis, seja bem-vinda. Prazer ter você aqui conosco, né? E Jonathan Gomes também está aqui conosco, seja bem-vindo, né? Se nós não aceitarmos que somos capazes de vencer situações, morreremos. E a falta de confiança do ser humano em si mesmo é a causa de muitas pessoas não vencerem na vida, não acreditarem em sua capacidade em vencer obstáculos e sobreviver a dificuldades e principalmente decepções relacionadas à confiança que se depositou em alguém, né? Ou em algum sonho que por alguma razão não se realiza, porque acontece muito, né? Nem tudo que sonhamos, conquistamos. Estou falando da confiança individual, mas e a confiança no próximo? Por incrível que pareça, quanto mais se possui, né, relacionado à matéria, aos bens materiais, né, mais se necessita de confiar nos seres humanos. Vamos imaginar, por exemplo, um empresário que possuidores de muitos bens. Pode ser uma rede de hipermercados, pode ser uma rede de lojas, pode ser o que seja. Inevitavelmente, ele terá que confiar, não apenas em uma pessoa, mas será um grande número de colaboradores, milhares em alguns casos, porque não conseguirá cuidar de tudo e administrar tudo isso sozinho. Né? E certamente terá alegrias, mas também terá decepções. É uma prova que se tem que enfrentar, confiar nos seres humanos. E Deus confia em nós. Deus nos oferece novas oportunidades sempre, quantas forem necessárias, através das reencarnações. Oferecer uma nova oportunidade a alguém que errou conosco, que a confiança foi cobrada, não é proibido. Mas antes de oferecer a nova oportunidade, devemos observar se realmente aquela pessoa mudou de fato. Se está sendo realmente sincero, ou se vai cometer o mesmo erro conosco novamente. Se suas ideias anteriores realmente foram modificadas, ou segue com as mesmas ideias. Isso não serve apenas para relacionamentos amorosos, mas para qualquer decisão que tomaremos em nossa vida. Devemos observar que aquela pessoa que queremos oferecer uma segunda chance, ou uma terceira chance, que muitas vezes oferecemos várias chances. Davi Lopes da Silva, seja bem-vindo. Mas para qualquer decisão que tomarmos, devemos observar realmente se aquela pessoa, né, merece realmente aquela chance. A segunda, a terceira, ou a quarta, ou a segunda. Né? Ou se mudou realmente seus pensamentos e suas atitudes. Devemos ter fé. Sem a fé não sobreviveremos. E sem perseverança, desistiremos de nossos objetivos. A fé em Deus
né? Deve ser incondicional nos seres humanos, sempre com reservas. Boa noite, Vilma, seja bem-vinda, Vilma Maciel, minha amiga querida, né? A fé em Deus, sempre incondicional. Deus quer sempre o nosso bem. Deus não quer jamais o nosso mal. Deus é o ser perfeito. Se algo acontece conosco, de dificuldades, vamos perseverar. Não vamos perder a nossa fé. Nós vamos perder a confiança em Deus. E principalmente a confiança em nós. Mária Guimarães, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Henrique Castilho, acho que eu já cumprimentei, mas boa noite de novo. Então, nós devemos sempre ter esse cuidado. E ter a fé em nós mesmos. Essa fé em nós mesmos é muito importante. Nossa fé em nós mesmos deve ser firme, perseverarmos na fé em nós mesmos, não desistirmos. Apesar dos empecilhos que surgem no nosso caminho, vamos oferecer uma nova oportunidade, em qualquer segmento que seja. Devemos prestar atenção se realmente aquela pessoa que está pedindo uma nova oportunidade merece realmente a mesma confiança. Mas mesmo a fé em nós mesmos deve ter muitas vezes contida, porque às vezes, olha só, né, nós podemos exagerar nessa fé. Nas escolhas que fazemos, não aceitando conselhos, ou quando algumas vezes se coloca inclusive a vida em risco, com aquele excesso de confiança, que passa a ser uma responsabilidade. Né? Eu posso citar aqui os jogadores são assim. Eles têm tanta fé em si mesmos que vão vencer, que acabam muitas vezes perdendo tudo numa mesa de jogo ou qualquer coisa assim. Os jogadores são assim. É a fé sem controle. Não é assim que a pessoa fala, eu vou fazer uma fé, não é assim que a pessoa fala, eu vou fazer uma fezinha, né? Só que às vezes essa fezinha é exagerada, acaba se acreditando demais na sorte. E a vida não é feita de sorte, a vida é feita de trabalho. O sucesso é feito de perseverança, é feito de luta. Não só vencer as nossas imperfeições, mas qualquer coisa que nós formos vencer, é sempre importante que nós tenhamos fé, mas que a nossa fé seja uma fé raciocinada. A fé inabalável é somente quem pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Frases de Allan Kardec. Fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa frase é perfeita. A fé inabalável é aquela que é aliada à perseverança diante dos empecilhos e a confiança que tudo é passageiro, mesmo nas situações mais difíceis, que imaginamos muitas vezes não haver solução. Tudo terá uma solução. Solange Pires, seja bem-vinda. Maria Iracema da Silva também. Luzia Maciel também. Luzia Maciel e a Vilma Maciel. Duas irmãs aqui presentes. Muito prazer ter vocês aqui conosco. Assim como a Sheila e a Solange Moraes também. Solange Pires, seja bem-vinda. Então, nós vamos pedir nesse encerramento muitas preces para o nosso país, muitas preces para o nosso povo, muitas preces, para que as nossas eleições de domingo sejam cobertas de paz, de harmonia, onde nós decidiremos os destinos do nosso país, cada qual com a sua fé no que acredita e que todos possam se respeitar. Valdir Landim, seja bem-vinda, vamos parabenizar a netinha daqui a pouco, tá bom? Então nós vamos fechar os nossos olhos, convidando a todos, né, para nós fazermos a nossa vibração final, agradecendo a Deus e a Jesus, a oportunidade que nos foi oferecida de estarmos aqui juntos. E daqui a pouco vamos fazer novamente o final do encerramento, muita paz a todos. Nós vamos agora fazer as vibrações, tá bom? Vamos curtir essa musiquinha por enquanto, com o nosso amigo. Eu quero parabenizar, na verdade, uns parabéns de saudade, do senhor Antenor Rodrigues, que faria hoje 88 anos, que é pai da Ana Maria Rodrigues, nossa amiga aqui presente na live. O meu pai, Tamerzão Lourenço de Paiva, também faria aniversário no último dia 21. Meu pai completaria 93 anos. Abraço, meu pai, a sua bênção, que o senhor esteja bem no mundo espiritual. Agora nós vamos aos aniversários. A Cláudia Souza, aqui presente, aniversariou no dia 20. Antônia Posato, dia 21. Juliana Herculana, filha da Ana Herculana, aqui presente, aniversariou no dia 22.
A Rosa Bentley, aqui presente, a dona Rosa Bentley, que eu descobri hoje que ela é tia da Cláudia Ferreira, minha amiga muito querida. A família, todos os meus amigos, eu não sabia, porque os sobrenomes não batem, né? Fiquei muito feliz de saber que ela é tia da Cláudia Ferreira, minha grande amiga lá do Irmão X, né? Ana Beatriz, filha da minha querida Patrícia Brunina Lopes, que foi a primeira que apareceu aqui na live hoje, aniversariando no dia 25. E o Edivan Santos, nosso primo lá de Sergipe, lá de Sítios Novos, Poço Redondo, aniversariou dia 26, que é hoje, né? Mas conhecido como hoje, né? E a nossa neta querida Lavina Vieira Pinheiro, completando 13 anos. Quando tem 13 anos, já pode falar a idade, né? Não pode falar a idade da mulher depois dos 40, agora ainda pode. Parabéns, Lara, sua linda, nós te amamos demais, menina maravilhosa, que nós gostamos tanto, nós amamos. Nossa afilhada também, né? Vamos ser padrinhos, eu e a Rita Santina, também ela nos escolheu para ser padrinhos, tá bom? Não foram os pais que escolheram, que os pais deram liberdade, a Angélica e o Clóvis Luiz Pinheiro, ótimos pais, que estão direcionando muito bem, não só ela, como os nossos outros netos, o Breno e a Manu também, crianças maravilhosas, respeitadoras, educadas, parabéns pela criação que estão dando a eles. Lara, tudo de bom para você. Você sabe o quanto o vovô e a vovó te amam. E os tios também aqui, né? O tio Pipão e o Guilherme, tá bom? Então, nós vamos agora às vibrações, mas eu quero parabenizar a neta do meu amigo Valdir Landim, que também se formou em veterinária hoje, né? Só que eu ia anotar o nome, desculpa, esqueci o nome da menina, mas a sua neta, parabéns para ela, tá bom? Eu tô ruim de cabeça, eu não consegui, vi o nome e esqueci de anotar, me desculpe, tá bom? E agora as vibrações, primeiramente para o nosso irmão que eu pedi a vibração durante toda a nossa live, Zé Carlos Romanucci, nosso irmão querido, que está neste momento passando por uma cirurgia de próstata no Hospital Santa Catarina. Que os mentores estejam lá auxiliando, amparando. E também vibrações para a sua esposa, a minha querida Sandra Romanucci, aqui presente, agradecendo pelas vibrações. E também o filho deles, netos, que logo, logo a gente receba a notícia aqui, né, de que correu tudo bem. Tenho certeza que ficará tudo bem. Boa noite, São Francisco Morimoto, meu irmão querido, lá do Largos Harmonia, Chico Xavier. Então, nós vamos agradecer, vibrar. A Naná, que é a irmã da Início Fracasso, que presente também na nossa live, fez hoje a última sessão de químio, hoje à tarde, eu tenho certeza que correu tudo bem. E ela sempre agradecendo as vibrações que foi feito por ela. Hoje foi a quarta, talvez você não se lembre, eu pedi a primeira vibração na primeira químio, eram 4, hoje já é a quarta. Ela está terminando hoje o tratamento, espero que o tratamento tenha sido bem favorável e que ela esteja livre dessa dificuldade. Milena. É Milena, isso mesmo, Milena é a neta. A Milena que é a neta, né? Isso mesmo, é Milena, isso mesmo. Né? Do Valdir Landim. Obrigada, Cida, por isso mesmo, Cida, você é fantástica. Obrigado, viu? Ela se formou, né, em veterinária. Meus parabéns. Que ela seja muito feliz, né, na sua trajetória. A Valéria Helena Comitini também chegou aqui. A Vânia Helena Comitini chegou aqui conosco também. Seja bem-vinda, minha amiga. Né? E vibrações para o meu amigo, meu grande amigo Alexandre Pereira. Ele está com trombose no braço. Uma coisa tão rara. Né? Ainda no aspecto de trombose no braço, está tomando medicação, está sendo tratado. E, olha, minhas vibrações para você, meu irmão, que você esteja muito bem. E meu amigo especial demais, Elias Rodarte, seja bem-vindo. Elias, meu querido, Elias é meu amigão do Irmão X, ele, a mãe dele. O Elias, ele pinta quadros maravilhosos. Que prazer ter você aqui conosco, Elias. Você não sabe o prazer que eu tenho. Saudade de você, de te dar um abraço, meu querido. Beijo no seu coração, viu? Tá bom? De nada, Alexandre. Pedindo aos mentores amigos que proteja você. Proteja a todos aqui que eu pedi. Especial hoje a você também, nosso amigo Zé Carlos Romanucci, que está sofrendo a cirurgia. Vibrações por todos os aniversariantes. Desculpe se não falei o nome de todos. Desculpe se não dei boa noite para todos que estão aqui presentes. Mas vocês moram no meu coração. Muito obrigado. Quero, nesse final, agradecer
Né? Na Casa Espírita Maria Amélia, em São Bernardo, onde eu fiz uma palestra ontem, fiz uma também no mês passado. A casa estava cheia, graças a Deus, bastante assistidos. Eu agradeço a direção da casa, né? O Ricardo Campos, pelo convite, a Giane também, que me convidaram bondosamente para que eu pudesse explanar o Evangelho nessa casa. E espero que no futuro eu possa estar novamente, né, fazendo o meu trabalho, me dando a oportunidade de trabalho. Muito obrigado a vocês moram no meu coração. Então, agora, nesse momento, quero convidar a todos para nós fecharmos nossos olhos, para que possamos agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade que nos foi oferecida, que não é oferecida, para que nós possamos agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade que temos, a oportunidade que nos é oferecida, para que nós tenhamos paz no nosso coração. Vamos pedir novamente pela paz em nosso país, pela paz no mundo, que no próximo domingo teremos, daqui a 3 dias, 4 dias, teremos a nova decisão de quem irá dirigir o nosso país. Vamos pedir aos mentores amigos que nos auxiliem, que protejam, que amparem, que a paz seja praticada em nosso país, que o amor ao próximo também seja, que nós possamos ter sempre a ideia de que tudo tem o seu momento certo de acontecer. Vamos, nesse momento, imaginar o mapa do nosso país. Vamos iluminar, através do nosso pensamento, com a luz do nosso Mestre Jesus, para que tudo ocorra da forma que deve ocorrer. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos ilumine a todos nós reencarnados nesse país, para que a harmonia, a paz, o respeito sejam praticados. Vamos vibrar por todos os enfermos, não só os nossos amigos, nós pessoas que conhecemos, mas a todos necessitados de auxílio. Todos que estão nesse momento em uma cama de hospital, sendo submetidos a uma cirurgia, aqueles que estão recolhidos em presídios, nossos idosos em asilos, nossas crianças em orfanatos. Vamos vibrar por nós mesmos, para que possamos jamais perder a nossa fé, a nossa confiança, a nossa perseverança diante dos momentos de dificuldades que surgem no nosso caminho, jamais desanimar, mesmo que tenham enfermidades, mesmo que tenhamos dificuldades, não vamos perder a nossa fé. Aquele que perseverar até o fim, não é isso que Jesus nos falou? Vamos perseverar até o fim. Só assim conseguiremos evoluir e atingir a angelitude que todos nós temos condições de conquistar. Mas é só através da nossa fé, da nossa perseverança, da nossa confiança em Deus, a nossa confiança de que as situações que surgem no nosso caminho não são culpa de ninguém. Não é Deus o culpado com as nossas dificuldades, mas muitas vezes por decisões equivocadas que tomamos. Que nós possamos tomar as melhores decisões em nossa vida, porque nós estamos reencarnados aqui, porque realmente nós, em algum momento, tomamos algumas decisões que não foram as corretas. Que nós possamos sempre pedir a Deus e a Jesus que nos auxilie, mas não nos esquecendo que Deus nos ofereceu os 10 mandamentos de Moisés e os 2 de Jesus, para que nós possamos nos basear sempre nesses ensinamentos, que através deles nós conseguiremos tomar sempre as decisões mais acertadas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, e segundo devemos perdoar os nossos devedores e a quem nos ofende. Não nos deixe cair novas tentações, mas livra-nos de todos os males, graças a Deus e graças a Jesus.
Muita paz a todos, muita paz aos nossos lares, muita harmonia no nosso país. Um beijo no coração de todos. E que possamos estar juntos na próxima semana. E sexta-feira, depois de amanhã, estarei no Centro Espírita Irmão X, fazendo minha palestra mensal, presencial, às 14h30. E que Deus me ampare e proteja a todos nós. Muita paz a todos, uma boa noite, um bom final de semana e um bom exercício cívico no próximo domingo. Fiquem todos com Deus. Edgar Almeida, nosso primo. Legal. Boa noite.